hoje é detalhes. Detalhes. São pequenos detalhes que fazem diferença. Vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de poder cultuar o Senhor. Então, o nome que nós damos é o culto. Então, nós cultuamos ao Senhor, orando, cantando ao Senhor, louvando o Teu nome. Podemos celebrar a ceia juntos. Ou seja, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. E que esse momento em que nós vamos ler a Tua palavra, na verdade, chega a ser estranho porque acaba sendo um serviço Teu para o Senhor, porque o Senhor usa a Tua palavra para nos ensinar. Isso é um serviço que o Senhor nos oferece. Sendo que, na verdade, nós estamos aqui para cultuar o Senhor e não para receber algo. Mas eu oro para que o Senhor nos ajude a podermos extrair da Tua palavra a verdade e que ela nos ajude a vivermos conforme a Tua vontade. Porque nós fomos chamados para isso um dia, para abandonar a nossa vida, para abandonar quem nós éramos antes, para sermos novas criaturas. E eu oro para que o Senhor nos ajude com isso, nos ajude a ter clareza no que as Escrituras falam. Se temos coisas para mudar por causa dela, que nós tenhamos o quebrantamento para poder ouvir e mudar de acordo, seja do que vai ser falado hoje, seja de qualquer outra coisa. Mas eu te agradeço porque o Senhor nos dá essa liberdade de poder ler as Escrituras e de poder falar a verdade. Eu te agradeço por isso e eu oro em nome de Jesus. Amém. Detalhes. Então nós vamos ler dois trechos mais ou menos aqui em paralelo. Por que detalhes? Porque por causa de pequenos detalhes nós podemos cometer esse erro e o mundo vive, e eu estou falando sobre o mundo religioso, tá? Vive no erro de simplesmente passar por cima do que as Escrituras falam e tentar usar algum pretexto para poder ensinar e praticar o oposto do que a palavra diz. Então a gente vai começar lendo 1 Coríntios capítulo 7. E aí a gente vai ver o que parece ser um pequeno detalhe, mas que faz uma diferença absurda. E nós vamos ver o que Deus pensa desse aparente pequeno desvio, um pequeno detalhe, a diferença que faz. Então, 1 Coríntios capítulo 7. E aqui é uma escritura que fala sobre o casamento. Passagem que aqui muitos, se não todos, conhecem. A gente vai ler só um pequeno trecho. Versículo 25. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Então ele falou, já deixando bem claro isso, logo no início, né? Não tenho o mandamento do Senhor, mas do meu parecer. E o que ele fala? Se você é solteiro,
é melhor você ficar como está. E ele mesmo diz o motivo. Por causa dos problemas atuais. E quais eram os problemas atuais naquele tempo? Né? Não está falando de hoje. Tempos atuais. Quais eram os problemas? Começou por Jesus Cristo. O que aconteceu com ele? Foi crucificado. Depois disso, a igreja iniciou, muitas pessoas foram batizadas. Mas aí o que aconteceu com Estevão? Apedrejado. Morreu. A gente leu algumas semanas atrás. O que aconteceu com Tiago? Morto à espada. Pedro, cadeia. E foi tirado da cadeia por um milagre. Um anjo tirou. Então, aquele tempo não tem nada a ver com os tempos de hoje. Né? E a gente deve realmente se questionar em casa com Deus. Por quê? Por que era tão terrível naquele tempo? E por que parece estar tão calmo hoje? A gente precisa se questionar. Esse é um questionamento para Deus. Mas aí a gente entende, opa, imagina você sabendo que tem gente querendo te matar por ser cristão, e aí você começa a fazer seus planos, não, porque eu quero casar, eu quero ter uma família linda, né, e meus filhos vão crescer, isso e aquilo. Você pode acabar, quer dizer, se alguém tomasse aquela decisão naquele momento, ela poderia ver em pouco tempo ter seus filhos ainda criança sendo mortos, talvez na frente deles. Tamanha era a crueldade do governo naquele tempo. E não só do governo, mas também das autoridades religiosas. Então não é à toa que Paulo aqui ele fala, olha, não é mandamento de Deus dizer para vocês não casarem, ou que é errado fazer isso, mas pensa bem se você está disposto a carregar isso tudo nas suas costas. De você ter filhos no momento em que você vê que, primeiro, Jesus está para voltar e tem tanta gente querendo o nosso mal, mesmo sem motivo, mas querem o nosso mal. Pense muito bem. Então, aparentemente aqui, né, bom senso. É isso que Paulo fala. Olha, nem é mandamento de Deus, mas é bom senso. Pensa no que está acontecendo aqui. Então, aparentemente, o ensino é claro. Então, vamos ver lá, 1 Timóteo. Agora, o mesmo Paulo vai dar uma orientação para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então a gente acabou de ver Paulo falando: irmãos, pense bem no que vocês estão fazendo. Não é mandamento de Deus, mas tenham bom senso. Pense muito bem antes de tomar certas decisões, porque elas têm consequências e os tempos que nós vivemos são complicados. E só, mas escolha é sua. E aqui, de repente, tem alguém ensinando, proibindo o casamento. Proibindo. Ou seja,
O que a gente está falando aqui? De alguém que distorceu algumas palavras ali, ou talvez agiu por conta própria e falou, não, eu acho que não, deve ser proibido casar. Como cristão tem que ser proibido. E aí impuseram, que foi proibido. E o que Paulo fala aqui, ele não fala, olha, tem gente que o pessoal está meio um pouquinho perdido, olha, vamos ajudar esses irmãos, vamos esclarecer a mente deles, porque não é bem assim, né? É um pouquinho diferente. Não. O que Paulo fala que essas pessoas que pensam dessa forma, diferente do que as Escrituras falam, abandonaram a fé e seguem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é preto no branco, não tem... Né, o que a gente precisa entender é que existe sempre a misericórdia de Deus, né? Uma escritura que eu sempre lembro do Francisco nessas horas aqui, mas está lá em Apocalipse, né? Jezabel fazendo o que quer, ensinando um monte de lixo dentro da igreja, né? Carregando a igreja para a perdição, mas aí a mensagem é, eu dei tempo para que se arrependam, né? Sendo que a tendência é, nossa, se o pessoal desandou mesmo da fé, põe todo mundo para correr e tchau. O que vocês querem aqui ainda? Mas Deus ainda, a Escritura diz que Deus ainda dá tempo para que se arrependam até o último minuto de vida. Então aqui, quando a gente lê esse trecho, aqui em 1 Timóteo capítulo 4, a gente não está falando sobre um julgamento definitivo de que essas pessoas estão perdidas para sempre. Não. Mas ela deixa preto no branco. Se o ensino vai contra a palavra, é ensino, doutrinas de demônios, são espíritos enganadores, que dizem uma verdade para te ensinam uma mentira para te fazer desviar da verdade. Então, parece um detalhe, né? Um detalhe que a gente interpretou um pouquinho diferente do que Paulo falou. Virou ensino de demônio, porque não é isso. Ninguém tinha o direito de proibir coisa nenhuma. Então, esse aqui é um exemplo, né? E o que eu acredito que é muito importante aqui. Essa é a minha fé. É esse nível de radicalismo que a gente precisa ter, de entender o que é de Deus é de Deus. E eu não tenho direito de manipular a meu favor. Não tenho. E se eu faço isso, o caminho é perdição. Porque aqui fala que são espíritos enganadores. Então quer dizer que eu estou ouvindo espíritos enganadores e estou indo atrás deles. Porque eu estou desviando da palavra, eu estou desviando da doutrina e começando a criar ou seguir doutrinas de demônios. E eu vou dar dois exemplos aqui. A gente vai ver Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. E eu vou falar sobre comentar um pouquinho sobre um vídeo que me levou alguns anos para conseguir finalmente ver até o fim. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ou seja, estava perto do tempo em que ele seria... Aqui está falando sobre ser elevado aos céus.
Só que antes disso, o que ia acontecer? Ele ia ser preso e morto. Né? Então, essa era a realidade dele. Só que aí Jesus fez o quê? Partiu resolutamente. É alguém que vai, ó, e vai que vai. Decidido. Sem ficar, vou, não vou, que jeito que eu vou fazer. Não, foi resolutamente. Em direção a Jerusalém, que era o lugar onde ele seria morto. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então aí a gente lembra, né? Tem essa questão dos judeus samaritanos. Os judeus se acreditavam como fiéis a Deus ainda, então eles estavam lá em Jerusalém, onde tinha o templo. E do outro lado tinha os samaritanos que achavam que era um povo esquecido por Deus e que já tinha se desviado mesmo, e que os judeus eram um povo aí que se acha melhor porque está lá no templo ainda. Se acha povo de Deus. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Ao verem isso, ou seja, notaram que Jesus estava indo para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos de Tiago e João, aliás, mas o povo dali, né, no 53, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então falaram, opa, não, esse povo vai pelo jeito, está indo para Jerusalém, é judeu, é metido com eles. Não, a gente não quer nada com vocês. Vai para lá. E o que a gente precisa ter também em contexto, né? A gente conhece a história da mulher samaritana. Então, Jesus teve um contato com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela não teve esse tipo de atitude. Inicialmente até teve, mas depois ela se abriu e reconheceu, esse homem pode ser o Messias. E muitas pessoas creram porque ela foi falar lá no vilarejo dela. E as pessoas creram. Mas esse grupo aqui, não. Esse realmente se fecharam e falaram, não, a gente quer saber nada deles. 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o povoado. E por que eu dei essa escritura aqui, né? Que vídeo foi esse que eu fui ver? Demorou muito. De um pastor, nem sei que igreja é, mas estava lá, pastor tal, não faço ideia do nome de igreja, associação, não faço ideia. Mas o tema era, cristãos devem usar armas? E a resposta clara era sim. Sim, e foi, não sei quanto tempo, 40 minutos, de explicação do porquê que sim. Cristão tem que usar armado e tem o direito de atirar e matar quem for uma ameaça. Qualquer um que for uma ameaça. Se é uma ameaça, você vai e atira, você tem que ter esse direito, sim. E que alguém que é contra isso, está errado. E aí onde que está o detalhe? O detalhe é que se você pega essa aula, você vai ver lá diversas escrituras sendo citadas. Diversas. Né? Mas muito conveniente. Praticamente todas no Antigo Testamento. Então, de certa forma, é fácil você criar um argumento, pegar algumas escrituras e começar a juntar uma na outra e dizer, tá aqui, ó, a Bíblia fala isso. Sendo que ela não fala. Não fala. Né? E eu falei aqui brincando, né? Mas talvez a gente toque no assunto ainda, né? De deixar uma barra de ferro aqui do lado, porque domingo passado, não foi aqui no Brasil, eu até mandei um vídeo para algumas pessoas aí, ó.
tinha um padre fazendo uma missa, só que ele não era católico, é um padre ortodoxo, e ele estava aqui do mesmo jeito que eu, uma barba parecida com essa aqui, só um pouquinho maior, uma câmera aqui na frente, ao vivo, sendo transmitido na internet. E simplesmente veio um rapaz aqui, chegou, veio para cima de mim, como se fosse eu aqui, com um canivete na mão e deu 6 facadas nele. Né? Aí quando eu vi aquilo, eu pensei... E assim, se fosse alguém desconhecido, assim, que eu nunca tivesse ouvido falar, que coisa horrível, né? Mas será que aconteceu? Que homem é esse, né? Quem que é esse padre aí? Não sei, que coisa estranha, né? Acontece que eu passei a seguir mais ou menos, então eu sabia quem ele era e sabia do que ele falava. E exatamente por causa disso eu comecei a ouvir esse homem. Eu falei, esse homem, ele é um padre da igreja ortodoxa, tem algumas coisas que obviamente para todos nós aqui não fazem sentido, então por que esse homem, por que ele segue essas coisas ainda? Mas o que saía da boca dele parecia muito com a verdade. Tanto é que ele chegou a ser condenado por outros religiosos porque ele não se dobrava a ensinos falsos que o governo estava exigindo que as igrejas seguissem. Ele falou, aqui não, porque Jesus é quem comanda. E o que Jesus fala é o que é. E eu não vou me dobrar a governo nenhum. Então, olha, exige coragem. E esse homem pagou pela coragem que ele teve de pregar. Porque o ataque foi de alguém de uma outra religião que não concordou com o que ele disse sobre Jesus ser a única salvação. Sobre Jesus ser o único profeta. Teve gente que não gostou. E ele sofreu por isso. Então aí eu fiquei pensando, né? E agora, hein? Acho que eu vou parar de sentar no fundo e eu vou começar a sentar na primeira cadeira, bem na frente de quem estiver pregando. E eu acho que eu vou comprar uma bengala, alguma coisa assim. E se alguém, se o Cícero está ali falando, o Isaac, e alguém levantar e chegar perto, eu já vou. Né? Foi a primeira reação que eu tive. E por que essa voltinha agora? Porque é aí que a gente consegue mostrar, é aí que a gente revela o nosso coração. E a gente revela qual é o espírito que vive em nós. Porque esse mesmo padre, né, segundo o que as testemunhas dizem lá, nem sempre dá para confiar 100% em tudo, né? Mas aparentemente ele foi esfaqueado, mas não teve nada assim sério a ponto de que ele podia morrer, né? Deve ter se machucado, hein? Que bom, não? Só se machucado. Mas enquanto ele estava no chão e ele foi rendido pelos demais que estavam lá na igreja, né? O rapaz foi rendido ali. Esse padre esticou a mão e falou: meu filho, você está perdoado. Eu te perdoo pelo que você fez comigo. E depois ele mandou uma mensagem, né, pela internet para dizer: olha, eu estou bem, estou me recuperando, tal. Não tinha vídeo, era só áudio, né, mas estava falando: obrigado por vocês estarem orando por mim e tudo. Eu estou bem e eu quero dizer o seguinte: primeira coisa, que eu perdoo esse rapaz, eu chamo esse rapaz de meu filho. Então eu perdoo esse meu filho porque ele precisa da salvação. Primeira coisa. E segundo, eu fiquei sabendo que teve até, assim, vamos falar, uma espécie de manifestação, muita gente se juntou na frente da igreja, gente que nem era da igreja, mas que ficou revoltada pela história, queriam entrar na igreja para matar o rapaz, e aí a polícia chegou e arrebentaram o carro da polícia, e foi uma coisa, e esse padre falou: vocês que são aqui da comunidade, vocês precisam agir como Cristo. Não é para se envolver com confusão. Vocês precisam se submeter às autoridades. E assim por diante. Então, olha o nível do ensino, né, que a gente está ouvindo de um padre ortodoxo.
que obviamente, né, por motivos óbvios, a gente vai falar assim, mas veja bem o que eles ensinam lá também nessa igreja, a igreja ortodoxa aí, tem um monte de imagem, isso e aquilo. Mas olha a essência do que esse homem está ensinando. Com certeza você pode ouvir alguma coisa e falar, mas olha, tá aqui, ó, agora sim ele falou besteira, agora você... E aí você tira o homem do canal, nunca mais vou falar. Não. Aqui Jesus está falando sobre a espécie de espírito que existe nele, Jesus, e o que os apóstolos aqui estavam mostrando que tinham. Porque alguém foi contra, eles não gostaram, e falaram, esse povo merece morrer, que ousadia, vamos matar eles todos. E Jesus falou, não, a gente está aqui na terra para buscar a salvação dos que estão ainda vivos, e não a morte deles. Por mais que sejam contra nós, mas eles precisam de misericórdia. Né? E aí, voltando ao vídeo que eu assisti, então foram 40 e poucos minutos lá, que eu fui até o fim, fiquei ouvindo. Aí teve uma coisa boa, né? Falei até com o Isaac. Teve uma frase que eu falei, essa frase dá para retirar dos 40 minutos e dizer que isso aqui é verdade. Que nós precisamos ter coragem, né? Não se acovardar. Homem tem que ter coragem para as coisas. Mas tirando isso, todas as escrituras que foram citadas, todas foram pura manipulação. E bastava pegar uma única escritura como essa aqui, para a gente entender que não faz o menor sentido que um cristão, né? É por isso que eu falo dos detalhes. Se você entende o Espírito de Deus, se você vê o que Jesus fez, como os apóstolos se comportaram na terra, né? A gente não ouve nenhum detalhe na Bíblia aqui sobre uma insurreição dos cristãos, que eles formaram um exército e falaram, esse povo romano, imundo, pagão, está vindo contra nós. E nós somos o povo de Deus. Nós precisamos nos defender. Não podemos ser covardes. Vamos enfrentar na pancada. Vai ser na espada. Não existe isso. E se nós somos honestos em ver todo o testemunho no Novo Testamento, você não consegue chegar a essa conclusão. É impossível. Porque ela vai contra a Bíblia. Pelo menos vai contra o Novo Testamento. E no Antigo Testamento existe um motivo pelo qual Deus até mesmo ordenou a violência. Porque nós estamos falando sobre uma antiga aliança. Uma antiga aliança em que Deus falou, um povo só vai ser meu. E eu vou colocar coleira nesse povo aqui, porque eu quero que eles sejam obedientes a mim. Pelo menos um povo vai ser. E os outros pode viver no pecado, mas um vai ser fiel. Ele fez isso para que Jesus viesse e trouxesse o quê? Um novo reino, uma nova nação, em que aí quem fizer parte desse reino faz parte dessa nação de Deus, e nós fomos trazidos para esse reino. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Esse é o povo de Deus, a nação de Deus. Deus não coloca mais coleira em ninguém e fala, vocês são meu povo, e se vocês começarem a me desobedecer, eu vou castigar vocês. Os outros eu nem castigo mais, eu deixo viver no pecado mesmo. Mas vocês, eu arrebento vocês, trago de volta, mostro misericórdia, vocês vêm para mim de novo, aí vocês vão se afastar, eu vou castigar, vocês vão voltar, mas vocês têm que ser meus. Um povo, uma nação tem que ser minha. E se for necessário, eu vou e mato outros povos, se houver motivo. E eu mando vocês lá guerrearem e lutarem contra esse povo. E matar mesmo, fisicamente, matar. Houve um plano de Deus por um tempo para isso. Acabou. Hoje nós temos o reino de Deus. Nós entendemos que a nossa vida não é nem mais nessa terra. Nós estamos aguardando a vida eterna. Então, se nós morremos aqui, tá bom, morreu.
Mas você já sabe, eu morro e tem uma coisa melhor me esperando na frente. E essa é a parte difícil de compreender. Porque nós somos ensinados desde criança, né, sobre a nossa vida, nos prepararmos para uma vida melhor, preparar nossos filhos para uma vida melhor do que nós tivemos na terra. E o progresso, e os planos, e as coisas vão melhorando, e aí se uma coisinha vai pior, a gente já começa a chorar, é crise, é isso, é aquilo, está tudo indo para o problema, como é que pode? E a gente reclamando, sendo que hoje, em comparação, nós vivemos no paraíso. É o paraíso na Terra. Nunca se viveu tão bem. Existe miséria, tem gente morrendo, tem criança morrendo de fome, em guerra. Está cheio, infelizmente tem. Mas no geral, nunca o mundo foi tão bom de se morar e de se viver. Nunca. Você não morre com uma infecção. Você vai lá, pede um antibiótico e está resolvido em 3 dias você já está bom. Em outros tempos você ia morrer daquela doença. Morrer. Você ia sofrer por semanas e morrer. Em 3 dias você está bonzinho. Então a questão é o espírito. Não tem como defender a ideia de sermos violentos. Só que isso tem consequências. Opa, eu não posso ser violento, então o que eu faço? Né? Aí você se pergunta, tá bom, Rubens, então se alguém vier aí com uma faca e vir para cima de você, a gente fica aí sentado na cadeira, orando a Deus e torcendo para que a faca desvie de você. Senão você vai morrer aí e o rapazinho vai embora ali pela porta, sai andando e assobiando. Aí, como é que fica? O que a gente faz? Jesus diz: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Então a questão é que a gente precisa tomar uma decisão sobre como que a gente pode ter uma vida em que nós podemos ser vítimas de violência, mas a nossa reação não vai ser de eu tenho direitos. E se atentarem contra a minha vida, eu tenho o direito de atentar contra a do outro também. E vou revidar. Que isso não se faz. Eu tenho família para criar. Como é que vem alguém e tenta me matar e eu simplesmente faço assim? Só que Jesus, ele mesmo deu o exemplo, se oferecendo para morrer, sem se defender. E nós vemos que os demais, eles simplesmente foram caçados, a Bíblia fala, levados como ovelhas para o matadouro. É isso que ele diz. Então se alguém, eu peguei só uma escritura aqui, tá? A pregação não é sobre isso. Então eu não vou citar outras, mas se você for honesto e você começar a olhar para o testemunho no Novo Testamento, começando por Jesus, não tem como você defender o ensino de demônios, porque é isso que a 1 Timóteo 4 diz, ensinamento de demônios. Você pega lá o Antigo Testamento, ignora o Novo, para poder defender a sua ideia. Então 1 Timóteo capítulo 4 fala, essas pessoas, elas estão com a consciência queimada, como se fosse com ferro em brasa. Você põe um ferro em brasa na pele e vai ficar lá queimado pro resto da vida. É isso que as escrituras dizem. Então se alguém ensina esse tipo de coisa, é ensinamento de demônio. E não importa se o título da pessoa é pastor e se tem uma placa dizendo que ali é uma igreja e que ele está ensinando coisas da Bíblia dentro da igreja. Os ensinamentos são de demônios. Pessoas se desviaram da fé se elas estão pregando isso. E quem acredita está sendo desviado. Né? E apesar de ser um tema polêmico, eu acredito que responder com um único versículo aqui é um pouco exagerado.
Se alguém achar que vale a pena, vamos fazer um estudo então um dia aí, vamos esclarecer melhor isso para a gente poder entender. Mas então como é que é? Se a gente não pode, né? Então você está falando aí sobre não ter armamento, e aí obviamente, né, tem as consequências políticas de se falar certas coisas. Bom, aí outra coisa. A gente pode falar a respeito, mas é muito simples. É um único versículo para destruir completamente toda uma linha de pensamento que é demoníaca. E é mais um exemplo do que acontece quando a gente manipula as Escrituras. Quer dizer, a gente não, né? Algumas pessoas fazem isso. Para terminar, Atos 14, vai ser um outro tema. A gente leu 13, agora há pouco, vamos ler 14. É difícil não ler a história toda aqui. Vamos ler. Atos capítulo 14, começando no versículo 8. Então, de uma cidade aqui, chamada Listra. Corro o risco de cometer um erro aqui, mas eu vou chamar de gregos aqui, né? Porque tem a questão de Grécia, Macedônia, aí se você chama um do outro é xingamento, então, mas vamos dizer aqui que era a Grécia, no geral, Grécia Antiga. Então, em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Pausa. Então o que ele está falando? Quer dizer, a multidão viu aquilo, viu que, peraí, mas esse homem nunca andou. E aí ele deu um salto e começou a andar. E a gente vê que uma criança, né? As crianças, elas crescem e elas podem andar. Só que tem que aprender primeiro, né? Firmar o pé, firmar as pernas, e aí começar a dar os passos e cair e ter que se equilibrar. Esse homem saiu andando na hora. Esse foi o milagre que aconteceu, né? E aí o povo viu e falou: mas isso não existe. Então, se esses homens fizeram isso, só podem ser deuses. E aí eles falam: os deuses desceram até nós em forma humana. Por que eles falam isso? Cultura grega. Comentei a respeito um pouco disso, né? Algumas vezes, eu acho. Como que era a religião grega? É uma montanha, e lá em cima das montanhas os deuses viviam, lá. Então os deuses lá, o povo aqui embaixo. E não tinha por que os deuses ficavam se metendo com os homens, ficavam lá em cima. Montanha é uma montanha específica, chama Monte Olimpo. Monte Olimpo, parece com alguma coisa que vocês conhecem, né? Tem uma coisa aí que acontece a cada 4 anos, né? E aí, curiosamente, teve uma notícia, se não foi essa semana, foi na anterior, que tem uma tocha com fogo, né, que é aceso, e essa tocha vai até o lugar onde vai ter o tal evento. E essa tocha foi acesa, teve uma cerimônia que, pelo que eu li, foi na frente do templo de um deus grego, né? Porque esse evento já existia no passado e todo o evento era dedicado aos deuses que estavam lá no Olimpo, por isso que tem o tal nome. E aí vocês tiram suas conclusões sobre, né,
na questão do evento. Mas, isso é detalhe. Continuando então. Então, aí tá. Então, o que aconteceu? Os deuses vivem lá em cima, mas aí parece que chegaram dois e vieram em forma humana, porque só assim para um homem sair andando, sendo que ele não podia andar. E aí, a Barnabé, no 12, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. E, ou seja, tinha um que estava quieto. Então, como ele estava quieto, provavelmente era o maiorzão. Porque o outro inferior é que vai na frente e sai falando. E era exatamente isso. Zeus era o pai de todos os outros deuses. Não de todos, né? Mas era considerado o maior. E Hermes era um deus que os romanos chamam de Mercúrio, por isso tem o planeta Mercúrio. E esse deus era considerado o deus mensageiro. Era o deus que anunciava as coisas. Daí, Paulo estava lá gritando para todo mundo. Então esse aqui deve ser o Hermes. É o deus que sai falando na frente dos outros. E o que está atrás, Barnabé, deve ser o Zeus. Ai, ai, ai. E aí, é sério, eles ficaram com medo. São os nossos deuses que chegaram aqui. E aí, o que eles fizeram? Versículo 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Aí pronto, né? Imagina lá, cristão, se quer anunciar o evangelho, aí de repente as pessoas parecem que reconheceram que são, né? É algum tipo de ser espiritual, até aí tudo bem, só que aí já fala, não, vocês são os nossos deuses. Aí pronto, aí foi uma confusão, porque aí Paulo tentou gritar, não, gente, não faz isso, não, nós somos seres humanos normais, a gente não somos deuses. Porque óbvio, um cristão vai fazer isso, né? Ele não vai falar assim, agora a gente vai se sentar primeiro, a gente se senta lá no trono, espera todas essas ofertas aqui, tal, ufa, a gente vai ter um tratamento bom aqui nessa cidade, né? Depois a gente fala assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor agora, né? Agora que a gente curtiu aí a hospitalidade da cidade, vamos explicar um pouquinho melhor. Não, eles entenderam, é sério. A gente não pode aceitar que façam sacrifícios como se nós fôssemos deuses. Não. Parem com isso. E a confusão foi grande, porque aí eles conseguiram fazer o povo parar. Não, calma aí, não. E depois, tinha, né? 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha que ponto virou a coisa. Apedrejaram Paulo. E acharam até que ele estava morto. Levaram ele. Provavelmente estava desmaiado, alguma coisa assim. Pegaram, jogaram, pronto, tchau. Vai enganar outro trouxa em outro lugar. Né? 21. Só que aí o que aconteceu? Vamos ver no 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Ainda voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Aí eles foram, tá bom, aqui complicou, o povo não... Deu muito problema, pelo jeito não vão ouvir mais a gente, vamos embora, vamos para outra e vamos continuar pregando o evangelho. 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Opa, então a coisa ficou boa. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém. Então aqui a gente ouve alguém falando algo que ele tinha acabado de passar. Então ele fala que para entrar no reino de Deus é necessário passar por muitas tribulações. Aqui falou o homem que tinha acabado de ser apedrejado, quase morreu, por pregar o evangelho e por não tolerar nada.
Ah, estão vindo aqui, vão fazer a gente de deuses da cidade. Não, 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 para. Quase morreu por fazer o que é certo. Por querer pregar o evangelho sem desculpa, sem manipulação, sem nada. Quase morreu. E aí o que a gente vê como exemplo hoje no mundo religioso, quem são os líderes que passam por esse tipo de coisa? Ou que pelo menos se não passam, né? Porque no Brasil, para você passar por esse tipo de coisa aqui, tem que pegar muito pesado, né? Tem que pegar muito pesado para ter esse tipo de perseguição aqui. Não tem. Só que a gente não vê isso. O que a gente vê são líderes que estão falando, que estão pregando e ensinando e chamando o mundo para quê? Para parar de sofrer. Vir para Jesus significa o quê? Aí você para de sofrer. Aí só vai ter coisa boa vindo para você. Aí o detalhe já não é pequeno, né? Porque aqui a gente está vendo o próprio Paulo falar, é necessário passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Não é fácil, não é brincadeira. Então se alguém vem e começa a falar de Deus e ao mesmo tempo falar que a sua vida vai ficar muito melhor, que você vai ter muito mais coisas e que os sofrimentos vão desaparecer, ensino de demônio. E esse é o termo que a gente tem que usar, ensino de demônio, porque não tem lugar nenhum na Bíblia falando sobre você se tornar cristão e a sua vida virar um paraíso na terra. O mais provável é virar um terror. E você tem que agradecer a Deus se você consegue ter uma vida tranquila. A gente tem que agradecer. Né? Como eu falei, esse homem que foi esfaqueado, ele é um padre ortodoxo, só que ele é do Iraque. Quando você pensa em Iraque, você pensa no quê? Saddam Hussein, Estado Islâmico. Aí você pensa, peraí, mas tinha alguém lá que não era muçulmano? É o que a gente pensa aqui no Brasil. Não deve ter um monte de muçulmano e um monte de cara que, se aparecer um cristão lá, eles matam na hora. Né? Mas não, tem alguns que eles falam, não, olha, se você continuar no seu canto quietinho, pregando, seguindo a religião, tá bom, mas fica quieto, segue aí no teu cantinho e nunca fale mal da nossa, porque se você abrir a boca e falar mal da nossa religião, tchau. Foi desse lugar que veio esse homem, né? Então, aí eu fico imaginando como que alguém pode pegar o evangelho e vender para alguém dizendo que o evangelho é a fonte de solução para todo tipo de problema que você tem e a sua vida vai ser só coisa boa daqui para frente. Isso é mentira. O que você vai ter de bom é que se você abandona o pecado, são duas coisas, né? A gente abandona o pecado. Primeiro, a gente ganha a promessa da vida eterna, que é um prêmio. E aí, de novo, a gente tem que pensar, a gente valoriza a vida eterna tanto assim? A gente acha que vamos empurrar o máximo que der, porque o negócio aqui não está tão ruim não, né? Empurra, e quando não tiver mais jeito mesmo, tá bom, aí eu morro, aí tem o céu lá. Espero que tenha mesmo, né? Não. Se a gente acredita nisso aqui que a gente está lendo todo domingo, então a gente tem que crer. Não, se eu morrer amanhã está ótimo, é lucro, né? Como o James costuma falar, estou pronto, vamos embora. Essa é a primeira coisa. E segundo, se nós abandonamos o pecado, nós temos uma grande chance de abandonar as consequências do pecado. E a consequência do pecado, além da morte espiritual, também é um monte de problemas na terra. Né? Tem pessoas que estão enfiadas em problema, por quê? Os problemas que ela mesma causou com os próprios pecados.
Então, sim, você pode se livrar de sofrimento através do Evangelho. Mas não significa que você compra o pacote e ganha um monte de bônus em cima. Deus não prometeu nada disso. No máximo, que Jesus falou, quem se tornar meu discípulo, vai ganhar 10 vezes algumas coisas, né? Ou 100 vezes. Vai falar casas, pais, mães. Agora significa o quê? Você vai ganhar 100 escrituras de casas? Não, você vai ganhar 100 vezes mais portas abertas que você pode entrar. Família, ou seja, você vai ter mais pai, mãe, irmãos, que são o quê? Porque você vai entrar na família de Deus. A isso você vai ganhar uma família muito maior do que a sua. Só que aí no final, Jesus também fala, e 100 vezes mais perseguições. Então, a gente termina aqui. Então, esse último detalhe é, não acredite. Bom, eu espero que ninguém acredite, né? Aqui, espero que não. Que o Evangelho vai trazer um monte de bônus, nossa, minha vida vai ficar uma maravilha, tudo bonitinho, perfeitinho. Não. Deus não prometeu isso. E aqui, Paulo fala, muitos sacrifícios, muitas tribulações até a gente entrar no reino de Deus. É necessário. Mas se você ouvir alguém, e aí você começar a perceber essa conversinha de que Deus vai consertar a sua vida e que essas tribulações que fazem parte da vida, elas vão sumir porque Deus vai tirar tudo, porque isso não faz parte da vida do cristão. Lembra? Não é só coisinhas diferentes, não. Isso é ensino de demônio. É um ensino de demônio, porque isso é o contrário do que a gente vê no Evangelho. É o contrário. Não é um pouco diferente. Não é uma questão de interpretação. É completamente errado. E muitas pessoas, a gente sabe disso. Pessoas se frustram com Deus porque elas creram nesse monte de promessas que vieram de ensinos de demônios. Porque uma pessoa que crê em Deus de verdade, ela não vai se frustrar. Né? E nós sabemos disso. Como que eu vou me frustrar com Deus? Deus já me dá muitas coisas e eu tenho que ser grato já por elas. E não ficar lá, me dá mais. E eu tenho que ser grato pelo que eu tenho, agradecer ainda mais se eu ganhar mais, mas se também não me der mais, tá bom. Se vier problema, perseverança, eu preciso de Espírito, do Espírito Santo, para me dar perseverança, para suportar, e lembrar que no final, aí sim, aí está o prêmio completo, vida eterna. Amém. Então, olha como são as coisas. É muito fácil. E as pessoas estão engolindo isso, porque elas não estão pensando em vida eterna. O que eu ganho aqui? Eu quero agora. O que a minha vida vai mudar em 3 meses, em 6 meses? Porque eu não quero esperar a minha vida mudar daqui a não sei quantos anos. E eu, sei lá, depois que eu morrer, eu não quero mais saber, eu vou estar no chão mesmo. O que eu quero depois que morrer? Não interessa mais. Ou seja, a vida eterna então não vale nada. Se não vale nada para você, então você não vai ter. Simples assim. Então, irmãos, são pequenos detalhes. E a gente precisa estar atentos a esses pequenos detalhes de interpretação que são extremamente perigosos. Se nós vemos o espírito que tem nos apóstolos, nos seguidores de Jesus, né? Como a gente viu no exemplo, não tem como pensar num homem que vai ser violento. Então, como que alguém pode ensinar uma coisa dessas? É porque são ensinamentos de demônios. Como que você pode negar, como que você pode acreditar em uma vida perfeita na terra, sendo que o Evangelho fala sobre sofrimento, sobre perseguição, mas sobre perseverança, sobre gratidão a Deus e sobre a vida eterna um dia, que aí sim, isso sim deve ser nossa motivação. Né? Então são essas coisas. E com certeza você pode pensar em muitos outros exemplos. Então é isso. Se você tem bom senso, e aí tem a pregação do Francisco, que foi, né? Quando ele falou, traz o caderno, porque anota que vai ser isso, vai ser aquilo, até fiquei assim,
Ai, 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 será que ele vai arrancar o facão na hora e vai descer, todo mundo sai? Excelente pregação. Eu não gosto de fazer elogio. Detesto. Eu não gosto de receber e nem de dar, porque a pessoa, né, o Francisco vai ficar mais inchado do que já está. Né? Agora vai crescer assim. Mas foi excelente, porque foi simples, direto ao ponto. A gente tem a escolha entre ser um servo. Aí você pega, tá bom, tá. Deixa eu ver o que esse Deus aí muito distante, deixa eu ver o que ele quer de mim, porque aí pode ser que ele me aceite no reino dele. Né? E aí eu saio, se alguém vai lá e fala uma coisa, deve ser isso aí mesmo. Servo. E aí tem o filho que fala, eu quero estar com meu pai. Eu quero pensar como eu quero entender o que ele quer, eu quero entender melhor, eu quero estar próximo dele. E aí o que acontece? Olha, filho pede um monte de coisas, mas não fica o tempo inteiro pedindo. Né? Ele gosta de estar com o pai. E aos poucos ele vai aprendendo junto. Ele vai aprendendo. Olha, eu vou ser assim, olha, isso aqui é legal. Eu vou vendo o exemplo e eu vou sendo igual. E aí você cria. Esse é o ponto do Espírito de Deus. O Espírito vai vivendo dentro de você e você vive como um filho dele. Não como um servo que aí fica tentando adivinhar as ordens de um chefe muito distante. Não existe. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por esse tempo aqui. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a primeiro entender e alimentar esse espírito que o Senhor nos deu. É muito fácil nós olharmos para o mundo e começar a tomar decisões ou enxergar o mundo da nossa maneira, com os nossos olhos. E parar de ouvir o teu Espírito. E como Jesus fala, eles não entenderam qual era o Espírito. Que o Espírito era de salvação, que o Espírito era de mansidão, de procurar salvar as pessoas desse mundo e não condená-las à destruição. Mas o nosso ímpeto de querer nos defender, ou talvez até de defender outras pessoas, se torna fácil. Abandonar o nosso espírito e querer agir pelas próprias mãos, as próprias forças. Deus, isso é só um exemplo do que pode acontecer se nós não estamos próximos do Senhor. E essas palavras são muito duras, porque é muito difícil imaginar recebendo injustiças nesse mundo e ter que aceitá-las calado. É difícil, e mais ainda se nós somos bombardeados com a noção de que estar com o Senhor significa só bênçãos, muitas delas materiais, e nenhum prejuízo. Quando na verdade nós vemos o exemplo aqui, nas suas escrituras, sobre pessoas que deram as próprias vidas, e provavelmente elas não queriam morrer, não tinham a menor vontade de morrer, nenhuma vontade de sofrer, mas elas se entregaram, elas aceitaram o destino delas. E eu oro para que o Senhor nos ajude a poder ter exatamente esse coração, para que, se for necessário, e se fizer parte do nosso destino, que nós possamos aceitar, e não com desespero, com amargura, mas aceitar com alegria que é o fim da nossa vida nesse mundo e que nós temos a promessa de estar com o Senhor. E nós queremos viver por essa promessa de que a vida eterna é algo que vale muito mais. Deus, mas isso não é natural, nós não aceitamos isso naturalmente. Nós temos planos para esse mundo, nós queremos continuar na terra para poder cuidar dos nossos que estão aqui. Como que nós podemos naturalmente aceitar algo assim? Aceitar que vamos estar prontos para poder partir daqui a qualquer momento? E ter essa confiança tão grande de que o Senhor está aguardando do outro lado. Deus, mas nós queremos ter essa confiança. Por favor, nos ajuda.
a estarmos preparados como filhos dos senhores que tem um Pai aguardando logo ali. E que o Senhor nos ajude a não nos deixarmos levar por ensinamentos errôneos de pessoas que infelizmente manipulam a verdade porque é mais conveniente, porque é o que elas querem praticar, e acabam usando escrituras, usando a tua própria palavra como justificativa para fazer o que elas já queriam fazer. Deus, por favor, nos ajuda a nos dobrar diante da tua palavra para podermos viver do jeito que o Senhor quer. Nós cantamos aqui que eu diminua e que Ele, Jesus, cresça. E isso é um desafio, mas nós oramos para que seja assim na nossa vida. Eu oro por isso. Por favor, nos acompanhe nessa semana. Acompanha o nosso espírito, acompanha a nossa alma, para que nós possamos estar ligados ao Senhor, acima de qualquer outra coisa. Te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.